Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Gala, Zé Braulo, Rosa, todos que vão chegar ainda nessa nosso encontro de hoje, né? A gente está no nosso sexto encontro do curso de teatro Lambe Lambe. Ele foi dividido em 12 encontros e cada encontro desse a gente vai falar de um tema, né? A gente teve no primeiro dia falando sobre a história e a criação do Teatro Lambe-Lambe, um pouquinho, né? No segundo dia, sobre dramaturgia, criação, né, das dramaturgias do Teatro Lambe-Lambe. No terceiro e no quarto, a gente começou já a falar sobre cenários, cortes que tem que ser feito nas casas de espetáculos, formatos. Algum deu início à questão de animação, né, a manipulação, já que o cenário tem muito a ver com a animação, né? Por onde vai entrar esse boneco, por onde ele vai sair, né? Então a gente também falou um pouco sobre animação e bonecos. E na semana passada, que era o quinto encontro, a gente também falou sobre animação e bonecos. Hoje é o sexto encontro de 12, né? Então a gente está na nossa metade do curso. Então acho que agora, daqui para frente, é um momento já de mais concentrar. Aqueles que estão um pouco atrasados ainda dá tempo, né, de pegar todo o conteúdo e botar em prática. E aqueles que já estão avançados é fazer ali os pequenos detalhes que você acha que não ia dar tempo, vai dar tempo porque a gente está na metade do curso ainda, beleza? Eu preparei alguns vídeos de tanto de para mostrar um pouquinho de bonecos, né, de animação. E também separei um vídeo aqui que é especial. Depois eu vou explicar por que que é especial. Esse curso de iniciação ao teatro, ele é um projeto aprovado pela PNAB, que é o Programa Nacional Aldir Blanc, e pela instância do meu município, né? Porque aqui no Brasil, Gala, todo artista ele pode receber, assim, lógico, se passar no edital, tanto pelo município onde ele mora, no meu caso, eu sou de Unai, Minas Gerais, quanto pelo estado, né? Que no meu caso é Minas Gerais. Então eu posso fazer projetos para o meu município, para a Secretaria de Cultura do meu município, quanto para a Secretaria de Estado. Esse projeto é um projeto do município de Unai. O nosso projeto porque a gente é um ponto de cultura e a gente passou no edital 10, onde a gente prometeu fazer várias atividades durante o ano de 2025. A gente está aqui agora no dia 9 de agosto de 2025, no mês 8 do ano, e a gente está nesse curso de iniciação ao teatro, curso de teatro ao Lambe Lambe, né? No caso. E hoje, então, depois de falar sobre de onde vem todo esse recurso, né, na realização desse curso, eu queria mostrar para vocês um vídeo da criadora do Teatro Lambe Lambe, uma delas, né, a Denise. E esse vídeo foi feito por um grupo que, que é muito importante na minha trajetória do Teatro Lambe Lambe, né? Porque foi o que me fez a iniciar no Teatro Lambe Lambe com um curso semelhante a esse, igualzinho, com 12 encontros, com vários suportes cênicos do Teatro Lambe Lambe ali dividido a cada aula, como foi esse, como está sendo esse, né? Que é o grupo Varanda, né? O Varanda Teatro de São Paulo, né? Eles moravam em São José do Rio Preto e depois foram para Goiânia, em Goiás agora. Então eles estão morando bem pertinho daqui da minha cidade, por volta de 300 quilômetros, algo assim. É o pertinho de Mineiro, né? Que Mineiro fala pertinho é 300, 400, porque o estado de Minas é muito grande, né? Então a gente é acostumado a andar por terras vastas. Então tudo é muito pertinho, entre aspas. Mas enfim, esse grupo Varanda, né, no caso especialmente o Guilherme e o João, né, Guilherme Fernandes e João Darte, eles que me iniciaram no Teatro Lambe Lambe. Então esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é da Denise e ela está no Chile
né, no Festival de Valparaíso, onde ela fala um pouco sobre como foi a criação do Teatro Lambe Lambe e também sobre a importância delas terem criado essa nova vertente, né? Essa nova estética do teatro de bonecos e o quanto o teatro lambe-lambeiro ele é solitário, né? É ele sozinho com o seu público e ela dá muito ênfase sobre a questão do carinho entre o artista e o seu público. Então é um vídeo muito bonito. Eu queria que vocês falassem se o vídeo tá com som para vocês enquanto eu reproduzo, sabe? Para eu saber se tá tudo tranquilo. Deixa eu achar aqui qual vídeo que eu quero. Achei. Então é um vídeo, já vou só ler aqui a ficha técnica. Foi uma gravação realizada no dia 2 de maio de 2023, ou seja, tem 2 anos, durante o sétimo Festilamb, né, que é o Festival Internacional de Teatro Lambe-Lambe de Valparaíso, no Chile. A captação foi feita pelo próprio João Dart e o Guilherme Fernandes, e a edição é do Patrick Mendes. Então, citar esse vídeo, porque eu vou passar o vídeo todo, que é 6 minutinhos. Então, agradecer pela essa fonte também, né? Quem quiser depois assistir novamente, tá no YouTube, no Varanda Teatro, né? Então é só procurar lá, seguir eles, deixar o like também, né? Pra fortalecer. E é isso. Deixa eu compartilhar. Compartilhar com o som. Eu sou Denise de Santos, eu venho do Brasil, Bahia, Irará, uma cidade do sertão que é de onde eu vim e de onde eu tive a minha família bonequeira. A minha mãe trabalhava com teatro de bonecos e não, não é teatro de bonecos naquela época. Era fantoche, era bonecos de pano e ela brincava. E aos 7 anos eu também já brincava e já cobrava ingresso das minhas amigas, que eu não era besta. Mas eu sou Denise e eu criei o teatro de Lambe Lambe juntamente com Esmini Lima, que não está mais presente conosco. Ela se foi e virou boneca para as estrelas lá no céu. E hoje eu estou aqui representando e a gente vai disseminando a arte do teatro de bonecos para o mundo e para quem desejar ser trabalhador hercúleo, porque trabalhar com teatro de lambe-lambe é um trabalho doloroso. Ele é, ele é solitário, mas por trás da gente que faz teatro de lambe-lambe tem muita gente, mas na hora da função é você e o seu público. Então, o carinho tem que ser muito dobrado. O carinho tem que ser um carinho refinado, autêntico e verdadeiro. O teatro de Lambe nasce das nossas necessidades. Eu, enquanto educadora, criei uma bonequinha que paria. Eu venho de família de parteiras, e a bonequinha paria um bebê. Nós estávamos na época da ditadura. E para mostrar à escola, com as crianças, como que se nascia, era preciso pedir autorização aos pais. E na reunião de pais, eu conversava com os pais para que os pais autorizassem que as professoras falassem sobre o nascimento em sala de aula. E na minha verdade, eu gostaria de desbancar a cegonha, desmistificar a cegonha, porque a cegonha foi uma grande fake news de muitos séculos e desconstruir o preconceito machista de que a gente vivia. Então a gente não podia admitir, mas estávamos em ditadura, pós-ditadura, 4 anos depois da ditadura, quando o Lambe Lambe nasce. Ismini chega na minha sala, eu mostro a boneca a ela, e ela fala assim, Daniela, essa boneca, o nascimento tem que ser muito íntimo. Nós estávamos
já com as máquinas, os fotógrafos de lambe-lambe já sendo extintos, porque já estava chegando a modernidade. E aí a gente vai numa praça chamada Praça da Piedade e colocamos e vimos o formato da máquina, o equipamento, e colocamos a dança do parto dentro desse equipamento, que são 3 minutos. E é o mesmo tempo de revelação da fotografia. Eles duram 3 minutos para revelar a fotografia. São os 3 minutos de revelação de vida dentro do par, dentro da caixa do Langlão. E que ali a gente ainda chamava caixa, que na verdade surge e é feita por uma única pessoa, um único espectador. E o Lambi nasce das nossas necessidades. O Lambi é uma linguagem que transforma vidas. O Lambi veio para desconstruir e, ao mesmo tempo, dar um processo de renascimento. Cada pessoa que faz a sua casa de espetáculo Lambi está parindo, está criando, recriando, transformando e reformando-se. A gente está aqui no Chile, em Valparaíso, cada casa de espetáculo que a gente assiste é um parto diferenciado. Então a gente vê o tempo todo muitos homens e muitas mulheres parindo coisas. E esse parimento, essa aparição e aparição é o que vai transformar a humanidade. É o que vai desconstruir essa cultura de ódio que está se vivendo, que nós estamos vivendo um momento de eterna felicidade. Aqui, uma semana só de amor, só de construção. Então é isso, o Teatro Lambi nasce das minhas e das delas, nossas necessidades, de falar verdades, e desconstruir as mentiras do machismo e o preconceito. E a nossa vida vai ser toda assim, a aceitação do diferente, a aceitação do outro, o construir a rede de afetos. É necessário que se entenda que o teatro de Lambi-Lambi, a arte por si só, ela nasce para unir, agregar, fundir. O que é fundir? Uma aliança é fundida, você não sabe o início e nem o fim. E ela é fundida para perpetuar a vida. Todos aqui conheciam a Denise, né? De vista, pelo menos no YouTube. Elza, você já conhecia, né? Oi, André. Sim, conhecia sim. Beleza. Beleza. Então, eu marquei algumas coisas que ela falou que eu acho que é muito interessante, que comprova um pouco sobre quando eu vou falar sobre história, né? Porque a gente, nós todos somos grandes contadores de histórias. Então, até para você falar sobre a história com H, né? Sobre algo, você vai aumentando e vai criando histórias com E, né? Que são invenções ou que são aumentando alguma coisa. Mas pelo vídeo dá para comprovar muita coisa que eu falei no primeiro dia ali, falando sobre o lance de que ela queria quebrar a questão do mito da cegonha, né? Que é esse lance do filho mais velho, imaginar que o filho mais novo vai vir pelo bico de uma cegonha, amarrado numa fralda, pendurado e tudo mais. E também sobre a questão de a gente chamar as nossas obras finalizadas de casa de espetáculo. Porque até anotei ali, quando ela conversa, fala que achou as caixas de fotógrafos Lambi Lambi,
Ali ela fala assim, ali a gente ainda chamava de caixa. Então, ela mencionando a forma que elas mesmas chamavam as obras, né? Até quando eu entrei no Teatro Lambi Lambi em 2021, a gente ainda estava chamando de caixa. Foi durante esse processo aí de muita gente fazendo Lambi Lambi, porque olha como é doido o tempo, né? A gente foi, nós, artistas do mundo todo, fomos obrigados a ficar em casa por uma pandemia. Nessa questão, nos obrigou a utilizar a internet para fazer o que a gente está fazendo aqui agora, ainda está perpetuando isso que é um resultado da pandemia, né? E muita gente começou a conhecer o Teatro Lambi Lambi porque o Teatro Lambi Lambi ele é itinerante, né? Tem que fazer um festival estudantil ou um artista de Teatro Lambi Lambi existir na cidade ou artistas de Teatro Lambi Lambi circular por aquela cidade para que a pessoa conhecesse o Teatro Lambi Lambi ou assistisse no YouTube, que era raríssimo ter vídeos de Teatro Lambi Lambi no YouTube em 2020, antes da pandemia. Se assistia poucos. Hoje em dia tem muitos e muitos, porque rolou editais, né, que fazia com que as pessoas inscrevessem seu próprio vídeo para concorrer, né, e ganhar ali um recurso, já que todos os artistas estavam parados, e fez com que a gente tivesse muitas rodas de conversas, e nessas rodas de conversa ter reflexões ao ponto de falar assim, peraí, não é uma caixa, né? É uma casa de espetáculos. E colocar com que aquela nomenclatura fosse respeitada, né? Então, nesse vídeo a gente viu isso. E outra coisa que eu acho interessante sobre o lance de que, que a criação desse teatro, né? A aparição, né? Foi um parto, né? O primeiro espetáculo foi um parto. E ela fala ali que sobre o Festival do Chile especificamente, né? Mas eu acho que ela está remetendo a todos os encontros de teatro Lambi-Lambi. Ela fala que vê ali naquele encontro de pessoas fazendo aquela arte, muitos homens parindo e muitas mulheres parindo coisas. E assim, é forte isso, né? Então, nós artistas experimentamos o ato de parir. E é isso mesmo, a gente tem uma gestação de um espetáculo. Ele tem momentos alegres, ele tem momentos dolorosos, ele tem momentos onde te faz duvidar daquilo que você está criando, se foi interessante criar aquilo. Então, tipo assim, é uma gestação. Aí eu falo, mesmo sendo homem, né, imaginando o que é uma gestação, né, porque eu não tenho esse local de fala, não sou mulher. Mas eu sou pai e tive duas gestações com a minha esposa presente, então eu observei muitos momentos assim, né? Momentos alegres, momentos tristes, momentos duvidosos, momentos de euforia, momentos de medo, momentos é, sei lá, de planejamento. Então eu acho que a criação de um espetáculo é mais ou menos assim. E quando a gente cria, né? Quando nasce, é como se fosse uma criança mesmo, né? Que ele vai criar, vai nascer, e aí vai criando mais forma, vai crescendo, vai aprendendo coisas. Então a gente vai experimentando o nosso espetáculo, porque quem já é lambe-lambeiro aqui vai concordar comigo, a gente vai aprendendo coisas do nosso espetáculo de acordo com quando vai apresentando, né? Principalmente em questão de mudanças de cenário, de bonecos, né, de objetos, queda de uma música. Ele fala, nossa, eu acho que fazer essa movimentação um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, acompanhando a música, é mais interessante. Então é como se fosse criar mesmo um ser, né? Então eu acho que a Denise, é muito feliz quando ela vai falar sobre a arte que ela criou, né? E ela fala com muito amor sobre isso, né? E porque tem gente que cria coisas e pensa de forma econômica, né? Como são as startups, nas ideias.
vou vender minhas ideias, aí as pessoas vão comprar minha ideia, vão ganhar dinheiro em cima dessa ideia, e aí o lance é o lucro. E tá nem aí com de repente a qualidade ou a satisfação de quem recebe esse projeto, né? Não, nela eu vejo um interesse 100% sobre a força que o teatro Lambi tem, a transformação que o teatro Lambi pode fazer também. Ela fala sobre o período, né, que o teatro Lambi surgiu, né, que é 89. Para quem lembra aí é pós-ditadura, né, no Brasil. Já era logo depois que a ditadura acabou. Eu nasci em 87 e também, então eu sou uma pessoa que nasceu pós-ditadura. Temos aqui gente que viveu o período da ditadura. Então, consegue contar melhor sobre como era isso aqui no Brasil. E a Gala também vive no Chile, o Chile também já passou por um período de ditadura, e então sabe como era, e como é também para os artistas. Vocês viram quanto era difícil? Ela fala sobre ter que conversar com os pais dos alunos para falar sobre parto, né? Hoje no Brasil, a gente já tem isso na lei da educação, né, onde diz que a gente tem os assuntos transversais, que pode falar sobre meio ambiente, racismo, sexualidade, crise climática, trânsito, pode falar sobre tudo nesses assuntos transversais. E, e o quanto era difícil para ela, né? Mas enfim, a gente está aí em 2025, seguindo o que ela criou juntamente com Ismini, e ela fala de uma forma tão poética quando menciona Ismini, né? Ela virou boneca e foi para o céu. Então, foi isso que aconteceu com Ismini, uma grande artista que, junto com Denise, criou o Teatro Lambi Lambi. Quero mostrar para vocês aqui algumas imagens só para de animação. Animação, né? Manipulação. Compartilhar. Peraí, mano. Tem que compartilhar com som. Compartilhar com som. Vamos lá. Gente, eu queria falar para vocês e abrir a cabeça de todos vocês. Eu acho que todos que estão presentes aqui já teve uma certa experiência já com o Teatro Lambi Lambi. Mas como esse vídeo ele vai ser tá gravado e vai ficar para outros que também não têm experiência, né? Então é bom a gente sempre falar sobre isso. No Teatro Lambi Lambi, a gente pode colocar várias técnicas do teatro e de animação dentro dessa casa de espetáculo. E a gente tem a manipulação direta e a indireta. A direta é quando eu coloco a minha mão diretamente no boneco, ou a minha mão é o boneco. A indireta é quando eu utilizo de algum utensílio, de alguma manopla, de algum dispositivo para fazer a animação desse boneco, seja ele de vara, linha, outra coisa que faça ele mexer, entende? De forma bem simples. Aí a gente tem a animação onde o, o animador quer fazer com que o espectador ele fica todo iludido por aquela cena. Então o animador ele ele faz de tudo para que o espectador não veja nada que distancie ele daquela ilusão, tipo uma mão ou uma cor de pele. Então, geralmente os bonecos eles são todos tampados para que a mão não apareça. Mas tem animador que acha interessante, eu sou um deles também, que me coloco dentro desse tipo de animador, que acha que é interessante também ter essa visão de que o espectador assista um teatro lambe-lambe, mas com a experiência de estar assistindo um teatro e não a vida corrente.
E assim faz com que a mão apareça, alguns dispositivos notoriamente fique claro que é uma ação da produção daquela cena na cena. Então tem esse tipo de animação. Aí a gente tem animação que pode ser feito com bonecos de várias materialidades, né? Tecido, madeira, metal. André, Oi, pode falar. viu? A imagem tá parada mesmo, né? Ou tá rolando um Tá, vídeo, tá alguma coisa? parada. Tá Ah, tá bom. parada. Daqui a pouco eu vou dar o play pra gente já ver algumas cenas. Então só tô fazendo um resumão de todos não, das que pelo menos eu posso lembrar, né? E daí pra frente todo mundo pode esmiuçar várias outras técnicas. Então a gente pode ter de vários materiais e de vários dispositivos, né? Pode ser que seja uma vara, pode ser que seja uma linha, pode ser que seja um arame, pode ser que seja dispositivos que tá dentro da casa de espetáculo, como foi o que o Yoga mostrou, né? Que são aquelas alcinhas onde ele aperta e o navio parte. Então, são coisas nesse sentido. Teatro de sombra cabe aí dentro do Teatro Lambi-Lambi, né? Teatro de dedoche, de bonecos de vara, bonecos deixa eu pensar mais alguns outros tipos de bonecos. Quase todos os tipos de bonecos. Como eu disse um tempo atrás, eu acho que o único que não cabe é o teatro de bonecos gigante, porque a casa de espetáculo ela é pequena. Então, esse aqui é um espetáculo chamado Além dos Aléns, e o Teatro de Sobras, é o grupo Teatro de Sobras. E os bonecos é a mão do animador. Desculpa. É, dá pra ver que a cena ali, o boneco é a mão. Então, às vezes, a pessoa fala, pô, eu vou fazer um curso de teatro lambe-lambe, mas eu não sei fazer boneco de biscuit, eu não sei fazer boneco de Tade, eu não sei fazer boneco com materiais recicláveis, mas eu tenho duas mãos, sabe, que são super expressivas. Se bota um olho aqui, ó, já tem um rostinho. Se mexe aqui, ó, já tem uma boca. Enfim, tem as manipulações de DDoS, que pode ser vários. Eu tenho uma casa de espetáculo pequenininha que eu quero fazer os desenhos nos dedos. E os bonecos vão ser só para meus próprios dedos mesmo, desenhadinhos. Bem simples. E aí são cenas que vai ter em cada dedo. Então, essa casa de espetáculo mostra o que a gente pode fazer com as nossas mãos. Quero mostrar outra agora. Compartilhar. Que é para quem está querendo fazer aí o teatro de sombra, né? E aí foi que nem a questão que eu acho que foi a Graciela, se eu não me engano, que falou semana passada, que você pode colocar as varetinhas de forma escondida, ou ela pode aparecer. Eu, como espectador, não me importo em ver um golfinho, né, ou uma baleia com um risquinho indo para cima ali, porque é onde vem a animação, como é o barco, como é qualquer outra animação. E aqui você vê uma animação colorida porque ele trabalha com filtros, né, e uma luz. Vou botar um pouquinho para frente para vocês verem mudanças. Olha. Nessa.
vocês percebem, lembra que eu falei, tem animadores que quer que a mão apareça? Nesse caso, como sendo sombra, essa linha fica mais ou menos nesse caso da mão. Eu vou me importar ou não vou me importar se o espectador vai ver um aramezinho na sombra, que é o arame por onde eu animo. Entende? São coisas que nós, como criadores, temos que decidir. Eu quero fazer o máximo para esconder, eu quero fazer dessa forma tranquila, onde o espectador vai assistir, vai ver que tem uma varetinha mesmo, e é isso mesmo. O outro espetáculo. Outra coisa que eu mostrei nesse vídeo foi as mudanças de luz com filtro. Assim, um pôr do sol muito bonito, justamente por ele ter puxado um filtrozinho vermelho e a mudança de cor foi sendo feita. Deixa eu ver o próximo. Ah, esse espetáculo aqui que eu vou mostrar para vocês, ele é um espetáculo que é especial, que eu gosto de mostrar justamente pela questão vamos falar sobre ângulo ou visão do espectador. O que que eu quero ver, o que eu quero mostrar para o espectador? É algo mais distante ou algo mais próximo? Porque eu tenho casa de espetáculo que o espectador está bem próximo da cena e está vendo a coisa com um ultra foco. E tem casas de espetáculo que a pessoa está assistindo de longe, assim, parece que a coisa está numa perspectiva mais longa que a outra. E essa casa de espetáculo é algo assim muito próximo. Não é um ângulo da câmera, a forma que você assiste esse espetáculo que é bem próximo mesmo. É uma casa feita dentro de uma sanfona. Deixa eu mostrar aqui do início. Por meio de pequenos afetos, duas pessoas seguem ligadas através do tempo. Eu canto fado para mim, abre-me as portas que dão do coração cá para fora. E a minha dor sem ter fim, que está naquela prisão. Interrompi, depois a gente vai ver. Eu posso colocar esse link. Eu acho que eu até coloquei esse link lá no grupo. Mas vocês percebem que a mão dá para ser vista. É um espetáculo que é muito próximo da visão. Então é uma coisa que a gente pode pensar quando a gente for fazer as nossas casas de espetáculo, né? A distância. É, foi o que eu falei com a Daiane, né? Falei assim, vai para frente da casa do espetáculo e vê como o espectador vai assistir sua casa de espetáculo e imagina o que que você quer mostrar para ele. O que de objetos, o que de cenário, né? O que a perspectiva. Tá acabando essa primeira parte. Aí eu já vou voltar para a gente trocar uma ideia, todo mundo, tá bom? Para falar principalmente sobre a animação e manipulação de bonecos e objetos. E aí a gente volta daqui uns 6 minutos mais ou menos. Até daqui a pouquinho, tá, gente? Gravar. Então, agora eu vou abrir o microfone para vocês. Vocês ficam à vontade. Quiser falar sobre algo que viu dos vídeos, quiser falar do processo, não quiser falar também, pode abrir o microfone e falar, hoje eu vou ficar mais de boa. Mas fique à vontade, todos vocês, Lu, Zé, daqui a pouco o restante vai chegando. Então vou falar. É, Por favor.
fui selecionada no projeto lá do Conceição Evaristo. Estou em Sério? êxtase, estou em êxtase, assim, não, e sua oficina já está contribuindo para desenvolver o projeto, né, que Que é uma legal. pegada diferente, né, de partir de um texto, eu nunca fiz isso, né, e, Sim. nossa, estou assim, até, tô assim, ainda sem chão, sabe? E o Aníbal também tá dentro. Que Quando eu vi que legal. o Aníbal tá, eu falei, caraca, né? Assim, é, tenho que correr, porque o Aníbal, é, eu acho que ele tá à frente de mim, né? Bem lá na frente, né? Nos processos. Aí, assim, fazer esse corre. Parabéns, Lu. Hum, A gente tá aqui no momento em Minas Gerais, o momento do Fundo Estadual de Cultura aberto. hum, E aí a gente vai inscrever um projeto que é também sobre a Conceição Evaristo. Por quê? A nossa companhia, durante esses 10 anos, foram dirigidos assim por três diretores, né? hum, Eu, o Felipe e o Rogério. Aí quando eu falo assim a nossa companhia, é porque nós somos um grupo de teatro convencional, né? De palco. Quem sim, trabalha com teatro lambe-lambe da nossa companhia sou eu, o Felipe, o Vitor e o Pietro, que é o meu filho. Só esses quatro. O restante todos é de palco. Só que aí a gente, sim. para escrever o projeto, né? A gente tem um. A gente sempre fica preocupando o que que a gente não fez ainda, qual é a estética que a gente quer criar aqui com teatro, com teatro de quintal, ou nós, artistas. E aí a gente decidiu que quem vai dirigir nesse momento vai ser a Lívia, que é uma atriz que entrou num curso de iniciação ao teatro com a gente em 2018, ou seja, tem 7 anos que ela está com a gente. E ela já dirigiu umas 3 ou 4 vezes nos nossos festivais. E ela é uma mulher preta, né? E aí a gente em discussão, o que que a gente vai levantar? Aí, sobre esse edital, para quem não sabe, a Lu Rosa está falando aí, é um edital que estava buscando artistas de teatro de boneco, onde trabalhasse com uma artista mineira chamada Conceição Evaristo, né? E aí tinha que escrever sobre essa obra, alguma obra da Conceição. E aí, sobre esse momento, eu até tentei enviar, só que aí eu comecei a ler, né? E aí eu me deparei com um conto assim, muito interessante dela, a forma que ela é escrita. Uhum, Confesso que eu não conhecia, tipo assim, conhecer de falar, lógico, saber quem ela era. Eu sei quem é, já ouvi podcast dela no Mano Brown, sobre a história dela, sobre a importância dela. Mas eu nunca tinha lido, né, a obra, coisas, uhum. né? E assim, é uma escrita muito, muito bonita. E aí a É gente decidiu poética, né? Sim. Aí a gente decidiu que esse próximo espetáculo da nossa companhia vai ser feito só pelas mulheres da nossa companhia, né? Que é a própria diretora, que é a Lívia, a minha esposa a Elaine, a Sara e a Maria Alif, que é uma mulher trans, que vai falar sobre mulheres, né? E tem um conto dela que chama Lu Amanda, que fala sobre as experiências de uma mulher, e aí fala muito sobre a questão da sexualidade, do Uhum, momento, desde quando ela descobre o sexo até a vida já mais idosa, né? Então fala sobre esses momentos, sobre parceiros, sobre o amor, sobre o desejo e de uma forma assim muito, muito, muito interessante assim. Então, parabéns. Eu acho que o Teatro Lambi ganha muito em ter uma obra dela, né? Mais algumas, né? sim. E Vão ser, eu acho que 10 ou 15 pois é. pessoas construindo um teatro lambe-lambe que me parece que tem tudo a ver com a obra dela, que são contos de minutos, até histórias longas, mas assim que é contada com muita força, né, com muita garra,
num trecho não grande. É, assim, tem tudo a ver e que, né, falar dessas obras, né, assim, levar a público. E Sim. Tô, tô aqui, e já vou. Você que falou das formas de animação do boneco, eu falei, olha, que eu não estava focando nisso, eu só enxergava uma Cenário? coisa, a posição, não cenário, que eu geralmente nem sei direito de que forma que eu começo uma obra das ideias e eu já materializo na minha cabeça como vai ser. E aí eu só pensava num boneco, ai, que o boneco tem que ser assim. E, aí, pô, tem muitas formas, né? Deu um, assim, desconstruiu o que eu tava construindo. Isso é ótimo para chegar no. Isso é bem bacana. Eu acho que a gente, quando vai criar, a gente sempre vai para uma coisa que muitas vezes a gente é confortável, né? Tipo, algo que Uhum, a gente. Ou que foi alimentado o nosso visual, né? Porque, por exemplo, quando eu vou sim. falar sobre ator de teatro na minha cidade, muita gente fala assim: você vai para Globo? Por que que você não. Tipo Aham, assim, não, são estéticas diferentes, são formatos de arte diferentes. Uma é televisão, outra é teatro. As pessoas. É o que chegou na mente das pessoas, né? O que que é sim. ator? São aquelas pessoas da TV. Até porque a maioria das cidades do Brasil, né, possivelmente ou não tem grupo de teatro ou não tem teatro. Então, como é que Uhum, essas pessoas vão ser alimentadas visualmente sobre a questão do teatro? E nós, artistas, né, do Teatro Lambe, é interessante que a gente fique nos alimentando sobre obras de outras pessoas. Por isso é interessante a gente ir em festivais de Teatro Lambe, assistir mostras online no YouTube ou em qualquer outro streaming, porque você vê formatos de animação, materiais, né, dispostos ali nos bonecos ou no cenário e histórias, né? Tipo, às vezes eu tô pensando em várias manipulação, animação, não sei o quê, e aí de repente, como é o espetáculo do Relicário, que é uma senhora costurando, e aí tem uma radiola que toca, e aí ela vai lá e mexe essa radiola. Então são movimentos super simples, uhum, assim, mas com tanta força, profundidade, e às vezes a gente tá muito mais pensando na ação, 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 tem que fazer boneco que mexe demais, que não sei o quê. Então, eu acho que nesse momento sobre bonecos, sobre animação, sobre objetos, eu acho que é interessante a gente ficar preocupado com algumas coisas técnicas. Por onde vai entrar? É por cima, por baixo, por lado. Ponto. Eu vou usar as duas mãos nesse boneco. Ah, eu vou, sei lá, trabalhar com madeira, com metal, com dedo, com biscuit, pensar no material. E a cena, você vai construindo com aquela ideia da dramaturgia, com o que você quer. Você tem que ter ali uma vivência com o seu boneco para você entender as movimentações dele, as limitações, entende? Colocar ele dentro do cenário e falar assim, nossa, eu fiz um boneco muito grande para o meu cenário. Vou usar um exemplo que é. E esse exemplo ele foi pensado. No espetáculo da Gala, que está aqui com a gente, ela tem um Van Gogh que é pequenininho, é isso? E os cenários são um pouquinho maiores, até pela questão das obras, do espaço, da, da materialidade, das coisas que o pintor fazia, né? E aí isso pode ser pensado e falar assim, não, eu quero que seja tudo fora de padrão. Por exemplo, o Abapuru da Tarsila. É uma pessoa super grande, pés grandes, joelhos, o joelho veio aqui em cima, não sei o quê. Então, de repente, se você está pesquisando algo nesse sentido,
Então pense nisso também. Eu acho que no Teatro Leblanc é tudo livre, né? Tipo, você pode pensar em questão de escala, ser tudo verdadeiro, ou pode ser algo que te distorça. Eu quero que esse boneco seja diferente de todos os outros. Mas foi pensado? Ou foi porque foi a única alternativa, porque eu não consegui diminuir, porque eu não consegui chegar? Entende a diferença de quando você quer e de quando você não conseguiu e esse foi o único resultado? É ser uma escolha, né, André? Uma É uma escolha, escolha. uma Eu escolha. escolhi fazer dessa forma, não é porque eu não conseguia fazer. Exato. Eu escolhi dessa forma. Ou adaptei para essa forma, porque eu não tenho ainda condições de fazê-lo. Mas então eu escolhi, não porque é mais fácil e confortável, mas eu escolhi porque nessa opção eu consigo fazer bem feito e consigo fazer essa relação que eu quero, né, da dramaturgia com o público. Exatamente. Olha, vou mostrar aqui um boneco. Ele tá faltando só uma garrinha aqui, mas é o boneco da minha primeira casa de espetáculo. Vou virar um pouquinho para vocês verem que ele só tem um braço. Deixa eu ver, a câmera tá aqui. Ah, aqui, ó, dá para ver agora. Ele não tem um braço direito. E ele não tem o resto do corpo. Isso foi uma escolha. Uma escolha por quê? Na dramaturgia desse espetáculo, ele só precisa chegar e beber um copo d'água. Ele não tem uma outra animação a ser feita. E na cena do espetáculo, ele tem um murinho na frente, assim, ó, como ele tá aqui, e que ele anda aqui, ó, como se fosse um guarda vigiando as pessoas que estão presas pelos pés. Então não precisa de pernas. Outra coisa, se eu coloco perna nesse boneco, ele me atrapalharia a fazer essa animação aqui, ó. Que é bem simples, né? A cabeça tem uma haste colada nela lá dentro, que passa pelo tronco, e lá embaixo tem até um calçozinho. Lembra que o yoga falou: ah, eu tenho que fazer alguns calços para não virar, para não subir. Eu tinha que fazer um calço aqui para não subir, para a cabeça não sair do corpo, sabe? E aqui atrás também, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Pra cá? Não, pra cá. Tem um calçozinho para a cabeça dele também não girar 100%, né? Tipo 360. Então o próprio bigode dele trava lá atrás, ó, para não girar. Então a animação dele fica na movimentação que a cabeça de uma pessoa tem. Aqui tá faltando só um pininho de madeira que eu boto aqui no ombro. E aí ele mexe aqui por uma linha. E aí o dispositivo é assim, ó. É um gatilhozinho que eu puxo aqui para a mão subir e descer. Tá vendo a linha de pesca? E aqui, ó, com esse dedo, eu fiz com um Super Bonder aqui, tipo um encaixezinho só para eu girar aqui e girar a cabeça. Então eu trabalho com esse dedão e esse dois dedos fazendo isso por baixo. Por quê? Dá para perceber que a vara tá vindo de baixo. Então a animação é por baixo. Nesse caso, o espetáculo. Se eu coloco duas pernas nesse boneco, o espaço por onde passa, ele é pequenininho. Ele deve ter, sei lá, o tamanho 4, 5 centímetros só lá dentro, assim. Então ele entra, se eu boto duas pernas, mais um braço, ele ia atrapalhar a movimentação dentro da casa de espetáculo. Então é interessante vocês pensar também nisso. É, preciso disso tudo. O espectador já não entendeu.
sabe? Eu não tô fazendo teatro, eu não tô fazendo. Eu não, enfim, sabe? Eu acho que são coisas que a gente tem que pensar sobre a estética que a gente vai fazer. Ah, eu quero fazer algo perfeito, eu quero que pareça a realidade. Também é uma estética, também é uma forma que faz, beleza? Mas alguém quer conversar, porque a Lu levantou aí um questionamento e a gente seguiu falando. Eu acho que é interessante a aula dessa forma, assim, né? É um encontro. Zebral, Gala, Elza, quiser colaborar com algo, fique à vontade. Tão tímidos, gente. Vocês são tão tímidos. Turminha aqui tá tímida. Ah, deixa eu falar. Zé, pode Pode, falar, pode, Zé. pode Pode completar falar? aí. Pode completar, Não, depois eu meu. falo. Então tá. A Lu falou que passou no edital. Eu gostaria de falar que o nosso ponto de cultura também acabou de passar num edital de 30 mil, que é um prêmio de reconhecimento de trajetória do nosso ponto de cultura, pela, pela PNAB do Estado. Demorou, porque o Zema ele é muito ruim de serviço e, e atrasou tudo, assim. Então, tipo, a gente ficou em 16º de 72 vagas no estado de Minas Gerais. Então, a gente ficou bem colocado. É um trabalho, assim, peço vocês aí que ainda não conhecem o trabalho do Teatro de Quintal. Inclusive, hoje eu estou com a camisa, acho que até para comemorar essa vitória nossa, que é eu apoio a ideia do Teatro de Quintal, que é sobre as ausências, né, de espaços culturais no Brasil e que o Teatro de Quintal é uma estética, né, um formato de um espaço de teatro que vai contra essa evolução urbanística desenfreada, que é a transformação de lotes que têm aí os seus quintais em grandes prédios, né, condomínios, e o chão que era de terra vira concreto ou vira grandes lugares de moradias. E assim vai tendo um aquecimento. Então, tipo, o teatro de quintal ele tem toda uma grande força e essa trajetória ela foi premiada e eu acho que muito mais do que merecida pela história de 12 anos que o nosso grupo tem aqui no Naí. É até chato falar, né, do próprio trabalho, mas esse trabalho não é só meu, são vários artistas que fizeram parte, né, desse trabalho, ainda que fazem parte, como a Gala tá aqui com a gente, a Glória do Chile também, e vários outros colaboradores do nosso trabalho, como a Lu Rosa também, que tá aí, a Elza, o próprio Zé Brau, que eu acho que vocês estão aí também colaborando com essa história, né, com essa trajetória. Inclusive, eu vou tentar, Lu, aqui tem um edital de mestres, né? E eu vou tentar, pela trajetória que eu tenho feito aí também nesses últimos anos, de professor, de instrutor, de assessor no Teatro Lambe Lambe, e vou tentar o título de mestre da cultura popular com o Teatro Lambe Lambe no estado de Minas Gerais, sabe? Porque a gente sabe que no estado de Minas Gerais, BH tem bastante bonequeiros e tal, e algumas partes do norte de Minas, né? Muito pela influência dos bonequeiros da Bahia, do Nordeste também, e a própria raiz, né, do mineiro. Mas aqui pela nossa região tem poucos, assim, que são reconhecidos como bonequeiros, como mestre da cultura popular, e eu vou tentar também. E assim, incentivo todos vocês, por isso que sempre eu falo sobre a questão de tirar foto do processo, registrar, escrever sobre, transformar isso num artigo, se possível, colocar isso dentro de um livro, porque isso tudo vai contando ponto para sua trajetória, para você comprovar que você é o detentor daquele saber, sabe? E que isso é importante para a memória da cidade onde você vive, do estado onde você vive, até pelo país. E se a gente vai abrir o leque, né? A gente tem aí a Gala e a Glória, a gente está rompendo fronteiras e a gente está falando agora sobre o teatro Lambe Lambe na América Latina, né? Ou pelo menos na América do Sul, né? Já que a gente tem o Brasil e Chile nessa discussão. Então, acho que tudo isso tem força no trabalho que a gente está fazendo aqui nesse momento.
E parabéns, obrigado vocês por acreditar nesse trabalho que o Ponto de Cultura, a Companhia de Teatro Pé na Estrada, desenvolve. Eu estou aqui na sede do Teatro de Quintal. E quero deixar claro que é um espaço, é uma residência, né? Uma residência artística. Todos vocês que quiserem fazer projetos, como já foi oferecido para a Lu Rosa, a gente já fez carta convite, carta aceite de projetos, de tudo mais sobre nesse sentido. Caso vocês queiram circular pelo estado de Minas Gerais ou pelo Brasil, no caso da Gala, mas da Glória, ou, tem a Elza de São Paulo, tem você, Zé Brau, de outra parte que não é Minas Gerais, né? Que está aí em São Paulo, a Lu também que está em São Paulo, estado de São Paulo. Quiser circular, a gente tem esse espaço, né? Que é um ponto de cultura que tem essa força, assim, sabe? Esse curso ele é gratuito justamente porque a gente é um ponto de cultura, né? A gente quer fazer com que a cultura faça o que fez na minha vida, que fez na vida de outras pessoas, que é transformar, sabe? Fazer com que a gente possa ainda ver saída, né? É o que a Denise fala lá naquele vídeo, né? A gente tem que lutar contra o racismo, contra o machismo, né? Porque não falar sobre parto é não falar sobre o feminino. E isso é machismo, né? Então a gente tem que utilizar o que a gente aprende para fazer um mundo melhor, né? E eu queria agradecer novamente todos vocês que estão comigo aqui, porque não é fácil seguir trabalhando, principalmente na cidade do interior, como é na Minas Gerais. A gente está aqui num momento onde o governo é PL, o prefeito, né? Aí junto Secretaria de Cultura, diretor, todo mundo pensa de uma forma um pouco diferente da gente. Então a gente está passando por um momento um pouco estranho, sabe? Onde os grandes eventos estão ganhando proporções maiores e os pequenos e os médios estão diminuindo. E isso não é interessante para nossa classe. É um pensamento meu como artista, como produtor. Eu estou, né, como presidente do Conselho de Cultura, inclusive em cima está escrito aí por causa do meu celular, né? E nas reuniões eu sempre tenho esse lado desse pensamento de que os menores têm que crescer, os médios têm que crescer e os grandes têm que seguir grande da forma que é, porque é isso. E a gente está vendo momentos difíceis para nós, e nós aqui no interior, da periferia principalmente, né? Porque o nosso teatro de quintal fica numa periferia de um bairro assim que tem um preconceito muito grande perante aos outros. Para vocês terem ideia, tem um viaduto que separa essa parte da onde está o teatro de quintal da parte do centro e da parte um pouco mais com casas mais ricas, né? Pessoas com poder aquisitivos maiores, daqui trabalhador, dos pobres, das pessoas que têm escolaridade um pouquinho menor também. E isso tem influência na forma que a gente desenvolve os nossos trabalhos aqui. E também isso dá força também, porque se você tem dificuldade dentro da própria cidade, porque vamos fazer uma reflexão sobre o trabalho que a gente faz aqui, que é uma cidade, imagina, uma cidade pequena, numa periferia, onde as pessoas não vão no seu espaço porque eles têm medo de repente. Aí medo de repente é de ir embora mais tarde, né? Porque o teatro começa às 8 horas, eu vou terminar às 10, 11 horas, e aí voltar para casa. Ou do mototáxi não subir, ou do Uber cancelar algumas, né, viagens porque não subia. E aí isso foi quebrando, sabe? As pessoas começaram a conhecer o nosso trabalho, os mototaxistas, a gente fez uma campanha de toda vez que a gente pediu um mototáxi aqui para cá, depois dos ensaios, às 11 horas, meia-noite, a gente sempre falava o endereço e falava assim, aqui no Teatro de Quintal, para que as pessoas entendessem que essas pessoas que ligar nesse endereço, de repente, no horário que não é o normal, que pode ir, que é tranquilo, sabe? Nós tivemos que quebrar alguns preconceitos. Mas, por outro lado, quando você vai escrever
um projeto para ser aprovado como trajetória do teatro de quintal, da companhia, a gente pesa a mão nesse sentido, né? Fala o quanto é difícil trabalhar por isso, por isso, por isso. E aí o governo te olha, mesmo sendo Zema, te olha de uma outra forma. Fala, peraí, a gente tem que dar a mão para esse pessoal. Então, é, eu fiquei muito feliz na sexta-feira por saber que a gente foi premiado e isso é sobrevivência de um grupo de teatro do interior, entende? Isso é a possibilidade de pegar esses R$ 30.000 e colocar no banco e de repente fazer ele render para de repente comprar esse espaço para nós, por exemplo, que esse espaço é da minha avó. Entende? Então, tipo assim, são possibilidades. Ou se o grupo decidir, falar assim, vamos comprar nossa iluminação, porque o nosso grupo de teatro não tem iluminação. Daria para comprar. Mesa de iluminação, refletores, máquina de fumaça, estrutura. Então, percebe que isso é permanência e vivência, é fazer com que esse grupo viva mais um tempo? Então, é um momento de felicidade pra gente, a felicidade por você também, Lu Rosa, e a felicidade por todos vocês estar desenvolvendo mais uma história de teatro lambe-lambe. Se vocês não tiver mais nada para a gente trocar umas ideias, hoje eu vou encerrar mais cedo, já que tem pouquíssimas pessoas. E aí, qualquer dúvida, a gente vai conversando no grupo, tá bom? E eu quero que vocês vão mandando fotos do processo de vocês, se tiver avanço, porque na semana que vem eu queria mostrar para vocês o que que eu tenho mais de material para falar. Eu queria ter um encontro para a gente mostrar e discutir também sobre o figurino do animador, sabe? Do lambe-lambeiro. Ah, eu vou decidir fazer um figurino simples, preto, com um macacão funcional, onde vai estar com bolso para eu colocar baterias, pilhas, bonecos, para ser ali um ator em ação, um ator em corpo de trabalho, ou eu também sou um personagem? Vocês percebem essa diferença? Quando eu sou um ator em corpo de trabalho, a pessoa vai olhar, não, é um ator atuando. Agora, quando eu tô com um figurino, com um personagem, suponha-se, coloquei uma roupa de pirata. Aí eu sou um personagem que meio que performo como um pirata. Então, isso tem uma outra característica. Então, eu queria ter um encontro para a gente falar sobre isso. Um encontro para falar sobre sonoplastia, como eu crio, o que pode, o que não pode, né? Porque, eu vou fazer um espetáculo para o festival e eu vou usar uma música do Milton Nascimento. Essa música tá livre, eu vou ter que pagar direitos autorais, entende? Ou eu vou lá na biblioteca do YouTube, ou eu vou botar uma cebolinha para fritar numa panela e vou gravar no celular e depois eu vou editar. Vou abrir a porta aqui em casa, vou gravar, eu mesmo vou colocar a voz e vou mudar no aplicativo. Então a gente tem um encontro para falar sobre isso. Queria ter dois encontros para a gente falar sobre iluminação, justamente para a gente falar sobre modos de iluminação e depois para a gente entrar firme, caso as pessoas queiram aprender fazer a iluminação com um sistema paralelo do modus operandi da Gabriela Céspede, que é alimentado por uma bateria de 9 volts, com sistema de apaga e desliga separadamente cada cena que eu quiser, porque é a que eu utilizo e é a que eu ensino mais de forma mais tranquila, porque é a que eu domino e é a que eu mais utilizo. Mas também eu utilizo muito lanternas, muito, muito mesmo. Acho que quase todas as minhas casas de espetáculo sempre vai ter uma lanterna como uma iluminação junta. E outra, eu queria falar sobre rua, vivências, sabe? Dificuldades, por exemplo, eu vou levar minha casa de espetáculo, vou ter que levar de moto. Como é que eu vou pensar nisso? Eu vou viajar de avião. É, eu
Eu fiz a casa de espetáculo, que eu tampo eu todinho, e aí o meu pote de dinheiro de colaboração fica ao lado. Então, como é que eu tenho a segurança se alguém vai pegar ou não o meu dinheiro? Sabe, essas coisas de vivências. Fui apresentar e começou a chover. Ah, eu fui apresentar uma vez e tinha uma criança que não me deixava em paz. Todos esses tipos de vivências que a gente pode ajudar. Ah, criei um QR Code, facilitou o auxílio das pessoas me ajudar, de pagar, sabe, pelo espetáculo, porque muitas vezes a pessoa fala, não tem dinheiro não, só tem no celular. Ah, eu não tenho o QR Code. Ficou muito mais fácil quando eu criei o QR Code ao invés de um e-mail, de um CPF, ou de um telefone, de um número aleatório. Então são coisas que a gente poderia falar. E também sobre a gente falar sobre o preparo da gravação do espetáculo, né? É, Logo eu falo que não é obrigatório ter um espetáculo concluído. Ah, só para ter o certificado tem que concluir o espetáculo. Não. É um curso de, de teatro Lambe para a pessoa aprender. Então, se ela está no processo, ela ainda está aprendendo, está tranquilo. É uma amostra de resultados. Se quiser mostrar de onde foi até onde está, também pode mostrar. E aí colocar um continua em processo e por aí vai, a gente vai colocar também. Beleza? Porque a gente pretende fazer uma amostra, como eu sempre faço aqui. É, Porque isso eu posso escrever novos projetos, por exemplo, sabe? De festivais, de mostras, já que a gente sempre, quando conclui, a gente deixa um resultado concluindo ali o curso, sabe? E a gente tem várias outras mostras dos anos passados nesse canal, que eu sempre deixo aqui, que é o André Te Ensina. Quem não estiver seguindo, já segue lá depois, tá? Tem muita coisa de teatro lambe ali, tem muito bate-papo, tem muitos momentos que a Denise aparece num bate-papo como esse. Nas mostras, geralmente ela sempre aparece, se ela não tiver nenhuma agenda no dia, porque a Denise é uma querida. Denise é uma querida. Ela é maravilhosa, ela é de casa. É aquela pessoa que vai chegar na casa sua e vai sentar na cozinha para tomar café contigo, sem nenhum estrelismo. Então, tem muita conversa com ela ali, com muita intimidade. E eu convido vocês a assistirem outros vídeos lá, tá bom? Semana que vem, dia 16, né? Dia 16 tem um evento aqui em Unai. Eu vou ver sobre a agenda, porque eu vou ser iluminador. Aqui todo ano tem um encontro das danças. É um evento muito grande. Eu acho que está indo pro oitavo ano. E eu sou o iluminador um dos iluminadores desse festival de dança, assim, sabe? Então eu vou brincar ali dando cores no festival de dança sábado. E aí eles vão fazer a passagem de som no sábado e na sexta. Eu vou ver a agenda. Qualquer coisa, é, duas possibilidades. Ou a gente cancela a aula de acordo com a agenda da passagem de luz e de som, e depois eu revejo uma data melhor para todos nós, para a gente rever essa aula, ou a agenda não vai atrapalhar, né? E aí eu faço a aula. Eu vou descobrir isso até no máximo terça-feira, para a gente decidir se a gente faz essa aula no sábado, tá bom? Obrigado, gente. Novamente agradeço vocês aí pela participação, por ser essa rede que me segura todos esses sábados, me alegrando e seguindo fazendo teatro lambe tá André, bom? só deixa eu dar um recado para a Elza. Elza, eu não, eu guardei os gatos numa mala, mas eu posso te mandar o esquema de como fazer. A gente vai conversando no PV, como você chamou, tá bom? Boa, boa, boa. Vamos trocar figurinha, gente. Obrigada, Eu Lu. acho que o Oh, interessante é isso. sí, Andrés, quiero decir algo, quiero agradecerte y que me emociona igual escuchar eh, siempre los procesos de creación de todos. Eso me emociona porque es como algo que compartimos. Escuchaba a Rosa, Luz Rosa, cuando decía
que se le venía esto, se imaginaba algo y hasta que lo trataba de sacar y es una prueba y error y es como una obsesión a veces, ¿no? Cuando uno quiere terminar algo. Entonces, eso para mí es muy bonito porque se comparte esto, estas sensaciones, estos procesos. Y también lo encuentro generoso de poder hablarlo y poder enseñarnos también entre todos. Es lo que me gustan de estos encuentros y lo agradezco. Eso. Ah, que isso. Muito obrigado. Valeu mesmo. Eu acho que isso é a essência do Teatro Lambe-Lambe, assim, que foi tomada e a gente compartilha. Eu acho que todos que fazem, eles são assim, de. Eu acho que pra gente, eu levo esse curso aqui como um encontro mesmo, sabe? Tem pessoas que têm experiências, várias experiências, seja de bonecos, que seja na pedagogia, que seja na academia, né? Porque eu, eu tô aqui na minha graduação de teatro e às vezes tem pessoas que são mestres e são doutores que fazem curso com a gente. E a gente está num lugar que somos todos iguais, onde a gente compartilha os conhecimentos que cada um tem, né? As experiências que cada um tem. E eu acho que isso que é o carinho que a Denise disse que a gente tem que ter com esse Teatro Lambi e com as pessoas que fazem e que assistem, né? E eu que agradeço a todos vocês, porque vocês são maravilhosos. Beijo, gente. Amo vocês. Tchau, tchau. Até sábado, se tudo der certo. Até sábado.